subconsciente, consciente. Isso aqui é muito importante. Quer dizer, tudo é importante, mas isso aqui vai mostrar para você por que a sua vida é do jeito que ela é, por que as coisas estão acontecendo com você do jeito que elas estão acontecendo. É por causa disso, por causa do subconsciente. Ou seja, o subconsciente é como se fosse um aparelho automático, um piloto automático do seu avião, que ele vai te levar para aquilo que está programado. Fala, nossa, então tem destino? Não é isso, é que já foi programado. Então Napoleão Hill fala um pouco sobre o subconsciente, e eu vou falar do meu entendimento, o que realmente é, porque eu ouço, por exemplo, tem o que Napoleão Hill está falando, tem o Bob Proctor, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, sobre as 11 leis do universo, sobre o que ele fala, e ele explica muito bem. E eu tenho uma ideia muito bem formada disso. O que é o subconsciente? Então vamos ler aqui um pouco o que o Napoleão Hill fala. O subconsciente é constituído de maneira semelhante a uma rede de arquivos. E eu diria o seguinte, que ele é construído semelhante a uma rede de caixinhas que tem dentro do seu cérebro, que é a mesma coisa. É a fonte da maior inteligência. Outro item, não se pode controlar inteiramente, mas é possível utilizar boas partes do seu enorme poder. Por que você não consegue controlar inteiramente? Porque é um programa. O programa vai rodar. São programas que estão dentro desses arquivos, dentro dessas caixinhas. E como esses programas são colocados lá? De que maneira eu executo esse programa? Ora, tem uma experiência que eu vou contar para vocês. O conhecimento, ele se transfere de geração para geração por diferentes formas. Uma forma é a parte genética. Por exemplo, foi feita uma experiência no laboratório, acho que foi em Londres. Eles pegam um ratinho de laboratório, pegam um labirinto, né, do ratinho, a entrada da porta do labirinto e a saída. Lá a saída tem um queijo. Então, eles colocam o ratinho aqui e o ratinho tem que procurar a saída para o queijo, porque ele sabe que lá tem um queijo, está cheirando, ele sabe que ele vai lá. Ele vai para um caminho, não dá, ele vai para outro caminho, não dá, ele vai para outro caminho, não dá, ele vai para outro caminho, não dá. Ele vai tentando várias, sabe aquele labirinto do ratinho? Então, chega uma hora que ele consegue ir direto ao queijo. Aí põe ele de novo, ele vai direto ao queijo, porque ele já tem uma programação da onde aquilo vai. Aí eles pegam aquele ratinho que já sabe o caminho, pega o cérebro dele, maceram lá num processo de laboratório, não sei como faz isso, mas essa experiência foi feita. E fazem um soro, injetam num outro rato que nunca viu aquele labirinto, que não sabe nada daquilo. Eles injetam aquele soro do outro ratinho que já morreu. E o que acontece? Colocam esse ratinho na porta do labirinto e ele vai direto ao queijo, sem ter que ficar fazendo tentativas. Então, essa experiência foi feita. Então, de uma certa maneira, os conhecimentos se transferem de uma pessoa para outra. Essa é uma maneira. Tanto é verdade, e pode ser a parte energética também. É energético, né? O que acontece? A pessoa fala assim, nossa, você faz igualzinho ao seu avô. E o avô dela já até morreu. Nossa, você fala igual ao seu bisavô. Por quê? Porque de uma certa maneira os conhecimentos se transferiram para a pessoa. Essa é uma maneira, mas tem outras maneiras de transferir, né? Geneticamente, energeticamente, ou seja, os conhecimentos se transferem. E você também abastece essas caixinhas até os 7 anos, a sua mente subconsciente. A gente tem duas, né? A mente consciente, que é essa que nós estamos falando agora aqui, que eu estou falando, estou executando para você, e a mente subconsciente. Então o que acontece? Você,
usa essa mente subconsciente, é como se até os 7 anos, por exemplo, a sua mente subconsciente está aberta. Então você está, de uma certa maneira, sofrendo uma hipnose. Sabe o que é uma hipnose? Porque você está sendo programado, a mente está aberta. E precisa ser feito assim, porque senão você não roda, a sua vida não roda. Você fala hoje a língua que você fala, não importa se português, inglês, alemão, francês, porque você foi programada para isso, para falar a língua. Tem gente que, por exemplo, nasceu em outros países e fala 4, 5 idiomas, porque foi programado. Então tudo é uma programação, uma programação. Aí você fala, nossa, que terrível, mas puxa vida, eu não queria que a minha vida fosse isso, não tivesse essa programação. E acontece na sua vida, vai rodar esse programa. O subconsciente é como se fosse um piloto automático, sabe? Que tem uma rota, ele vai seguir aquela rota. Então, tudo ao seu redor vai acontecer com o que está programado na sua mente subconsciente. Fala, nossa, então como é que eu faço? Poxa, eu fui refém disso, eu não queria ter estado desse jeito. Eu não quero que minha vida esteja desse jeito. Pois é aí que você vai começar então a mudar a sua vida. É aí que eu vou ensinar para você como você faz para reprogramar uma nova rota. Aí Napoleão Hill fala aqui também, não se pode controlar inteiramente, mas é possível utilizar boa parte desse enorme potencial. Você deve voluntariamente, ele fala aqui, inserir seus planos e ideias nele, para que elas se concretizem. Então você vê, ele falou isso de uma maneira, e eu entendo isso. Temos aqui o Bob Proctor, que depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, vou falar sobre as 11 leis do universo, vou falar sobre o homem palito, que ele explica no vídeo dele. Ele faz uma cabeça assim, depois ele faz um palitinho aqui, faz um corpinho, uma bolinha menor aqui. Essa parte é a sua cabeça e aqui é o ser. Então, o que acontece? O que faz rodar a sua vida hoje é o seu subconsciente, é o que está programado lá dentro, não tem jeito. E ele não vai ficar mudando aquilo, é assim que funciona. Foi assim que foi feito. Então o que você precisa fazer? Todas as sensações, todos os sentimentos que vêm até você, eles entram até você por vários caminhos, por vários pontos, pelos 5 sentidos, pelo seu corpo, pela sua pele, por tudo, pelos 5 sentidos. Pela mente, ele vai entrando, e isso vai entrando no seu subconsciente. E o que você precisa fazer? Voluntariamente, você precisa então escolher o que realmente você quer, que é o que eu falei lá, uma ideia bem definida, um desejo ardente, precisa definir o que você quer. Para fazer o quê? Para instalar um novo programa dentro do seu subconsciente para rodar. Você não tem celular? O celular está aqui. Eu quero usar um aparelhinho que mede distância, assim, né? Um sensor. Mas eu não consigo fazer isso porque não dei o download desse programa e não está aqui no meu celular. Então, não vai funcionar, porque não tem. Agora, quando eu der o download e colocar aqui, por exemplo, como é que eu posso usar o Google Tradutor? Porque está instalado. Como é que eu posso usar, ver estrelas e saber os nomes? Porque está instalado. O programa, como é que eu posso colocar o Google Maps e saber onde eu estou? Porque está instalado. Como eu posso usar o GPS do meu celular? Porque está instalado. Porque se não tiver instalado, não roda. Não roda. É a mesma coisa. Fez a ligação? É a mesma coisa. Então, como fazer para instalar novos programas dentro dessa máquina? Você pode chamar, essa máquina é o celular. Como instalar os novos programas? Então,
Por isso que tem que ter uma ideia bem definida daquilo que você quer, qual é o programa que você quer instalar. E fazer esse programa rodar mais do que aquele outro programa que você tem já hoje instalado. Porque toda a sua vida hoje está funcionando de acordo com o que tem no seu subconsciente. Não é você que comanda, porque você fala assim, eu quero comprar um avião a jato, eu quero um avião a jato hoje. Você pensa no avião a jato, ele não está aqui. Está o quê? Tá aqui tudo que está ao seu redor, é o que você tem, é o que você está projetando no seu subconsciente. E ele vai ter que executar o que está programado. Ele não discute. Ele executa o estado mental predominante, ou seja, aquilo que tem na sua cabeça. Entendeu? É muito louco isso. Mas é assim. Então, o que fazer para mudar a vida? O que fazer para ter sucesso? Em qualquer área, não importa a área que você está escolhendo, em qualquer área, o que fazer? Reprogramar. Programar o que você realmente quer, o que realmente você quer. E instalar isso dentro do subconsciente. Esse é o grande lance. E como fazer isso? Então, esse é o grande lance. Existem várias maneiras, eu diria, existe uma maneira assim, através de uma experiência muito forte, muito traumatizante, que você consegue instalar, mas você não precisa passar por isso, não precisa passar por uma experiência desagradável, muito forte, muito terrível, não precisa. Você pode fazer isso com um exercício de reprogramação. Primeiro passo, escrever no papel exatamente o que você quer, porque a mente consciente é que vai te dar essa análise. Você vai analisar com a sua mente consciente, que é como nós estamos agora, como eu estou aqui falando com você. Você vai pensar, o que eu quero? Eu quero, então vai lá, eu quero isso, quero ir na feira, quero comprar um carro. Ok, defini. Então é isso que você quer, detalhes, ok. Aí você vai fazer o quê? Abrir a porta da sua mente subconsciente, porque você precisa entrar lá, você precisa ir lá dentro e colocar naquelas caixinhas de programas, naquela rede de arquivos que tem lá, os arquivos, um novo programa, para que o subconsciente possa pegar aquilo e rodar o programa. É assim que funciona. E como fazer isso? Então eu estou explicando. Primeiro passo, você já sabe o que você quer, qual é o programa. Aí você faz o quê? Como abre a porta dessa grande biblioteca, desse grande arquivo? Entrando em estado alfa. Quando você entrar em alfa, que é a vibração de 7 a 14 ciclos por segundo, se você colocar eletroencefalograma, eletromiograma no seu corpo e medir, as ondas alfas, tem ondas, né? Aparelhos que medem ondas cerebrais, cardíacas, musculares, você vai ver a onda que ela é de 7 a 14 ciclos por segundo, que na realidade é a mesma frequência vibracional da Terra, tá? Nessa frequência. Bom, quando você faz isso, você abre a porta do subconsciente, mas você ainda tem consciente, porque se você abaixar muito o seu nível cerebral, você pode entrar em teta, delta, aí a sua parte consciente sumiu. Alguns faquires e yogas conseguem entrar porque existem níveis, né? Ondas betas, alfa, teta e delta. Ou seja, as ondas betas vai de 14 a 21 ciclos por segundo, é como nós estamos aqui agora falando, mas eu posso estar aqui falando com você e estar em alfa. Você também, eu posso estar em alfa aqui, mas eu estou querendo dar um exemplo assim, esse estado mais alerta do que nós estamos fazendo são as ondas betas, de 14 a 28 ciclos por segundo. É você consciente. Ondas alfas, de 7 a 14 ciclos. Consciência externa e interna, as duas consciências. Se você abaixar mais o nível, se você não tiver controle, você vai entrar em teta. Teta é de 4 a 7 ciclos por segundo, mas aí você já não tem mais a consciência externa, você só tem a consciência interna.
E delta é de 0, alguma coisa até 4, porque 0 é a morte. Então aí é um nível bem profundo. Bom, mas o que nós precisamos hoje são as ondas alfa, de 7 a 14 ciclos por segundo. Como abre isso? Você pode fazer um exercício de relaxamento durante o dia, né? Você pode sentar aqui com a coluna erecta, os braços, as pernas, pés paralelos, não cruzados, mãos sobre as coxas, coluna erecta, e aí você fecha o olho, vai fazer um exercício de relaxamento, vai abaixar o seu nível, vai silenciar o externo, e aí você começa, olhos fechados, pálpebras relaxadas, pesada, testa relaxada, você abre a porta do subconsciente. Esse é o jeito. Depois eu vou ensinar também como fazer esses exercícios. E uma coisa mais natural que todo mundo faz todo dia, todo mundo faz, é quando você vai dormir. Aí você chega na sua casa, você deita na sua cama, relaxa, começa a relaxar o corpo, aí você vai entrando naquele estado frequencial mais baixo, vai esquecendo as agitações do dia, a não ser que você é aquela pessoa que dorme com rádio ligado, televisão ligada, celular ligado, ou dorme pensando em um monte de porcaria do dia inteiro, ou seja, aí você também vai entrar em alfa, só que o grande problema disso tudo é que você vai estar programando aquilo que você não quer. Por isso que tem que chegar em casa, relaxar, fazer todos os seus afazeres, falar, agora eu vou dormir. Nessa hora que você vai dormir, é nessa hora, porque você já tem escrito no seu caderno, já fez aquele filme que você quer, já fez a imagem final, usou a imagem final, os 5 sentidos dentro daquilo, e aquele filminho está pronto, porque aquele é o programa, é aquilo que você vai dar o download no seu cérebro, aquilo que você vai instalar novamente. E aí você abriu, sabe aquele estado de dorme, não dorme, já tá, é ali, porque você ainda está consciente. Esse é o legal. Você tem que estar consciente, com consciência externa e interna, só que o externo, ele tem que estar silenciado. As preocupações, as tensões do dia, todas eliminadas. E aí você tem só esse trabalho de fazer essa gravação no seu subconsciente. Aí você vai gravar. E outro momento também é na hora que você acaba de acordar. Aí você também está com um estado alfa. As ondas predominantes são em estado alfa. Então você tem que aproveitar antes de dormir e logo depois que você acorda. E aí você vai fazer programação. E claro, se você quiser fazer durante o dia, como eu falei, exercícios de relaxamento e também pode. Também dá para fazer. Ou seja, esse é o jeito que você tem de reprogramar toda a sua vida, todos os seus pensamentos, sabe? E claro, as pessoas falam assim, eu posso usar isso para o bem e para o mal? Pode usar para o que você quiser. Só que no universo existem leis. Então cuidado para que você não use isso, não dê um tiro no seu próprio pé, porque tudo que vai, volta, não tem jeito. Pode ser que se você joga uma bolinha na parede, ela volta. Pode ser que não atinja você, mas pode pegar do lado, em pessoas, em situações que você mais ama, que você mais preza. Porque a justiça, ela é certa, ela não falha nada, não falha. Então, pessoal, basicamente é isso. Por isso que precisa saber exatamente o que você quer e colocar isso dessa maneira. Aí você vai reprogramar. E aí o que acontece? O seu subconsciente, ele é obrigado a executar. Ele não vai ficar discutindo com você se aquele estado que você colocou vai acontecer, aquele programa, é o seu estado mental predominante, é aquilo que vai acontecer, não tem jeito. Vou dar um outro exemplo. Quando Jesus veio caminhando sobre as águas e os discípulos no barco viram Jesus andando, falaram, nossa, é o mestre. Aí Pedro fala, mestre, eu também posso? Aí Jesus fala, sim, pode, venha. Aí Pedro sai andando sobre as águas, e aí ele
por um momento ele viu o que estava fazendo, ele falou, ele afundou. Aí Jesus fala, ó Pedro, homem de pouca fé, porque duvidastes 2 vidas. Ou seja, na cabeça dele, no programa dele, a imagem mais forte era que um homem normal não anda sobre as águas. E aí ele afundou. Por quê? Porque a imagem mental predominante dele, o que tinha programado dentro do subconsciente dele, o que estava mais forte, o programa mais forte lá, era aquele de afundar. E aí o subconsciente, ele é obrigado a executar aquilo. É assim que funciona em tudo. Por isso que você está no lugar que você está, por isso que você tem as coisas que você tem, por isso que você... porque é assim, o seu subconsciente está... Você fala, nossa, então eu penso isso, eu penso essas coisas todas? Sim. Ou não pensam, ou mas já está programado. Porque cada coisa tem uma vibração, uma energia, um sentimento, e tudo que está ao seu redor está corroborando para levar você para executar isso. Não é coincidência, acaso, não. Está acontecendo exatamente o que está programado na sua cabeça. Você fala, nossa, que terrível. Ou que terrível, ou que maravilha. De repente você fala, nossa, hoje eu estou aqui no meu iate, na minha ilha, sei lá onde. Você percebe? É tudo programação. Isso é um conhecimento fenomenal. Só que precisa fazer, precisa treinar. Treinar, não tem outro jeito. E como começa? Como eu falei, comece com objetivos pequenos para você ver se funciona. Almeje, nem que seja uma xícara de café. Aí você vê o que acontece. Tudo isso vai estar girando em torno de desejo real, ausência de conflito e como você chega em tudo isso. O desejo real e ausência de conflito. E você precisa merecer tudo isso. Quer dizer, tudo é merecimento. Só acontece, abre aspas aqui, tudo é merecimento. Só acontece o melhor para cada um. Fecho aspas. Isso não é meu, mas é assim. Só acontece o melhor para cada um. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é o que você precisa, é o que é necessário para você. Poxa, mas eu não quero mais essa situação. Ok, então vamos instalar um novo programa. Vamos instalar. Mas se você não limpar as suas caixinhas, aí você tem que abrir espaço. Porque pode ser que as suas caixinhas estejam muito lotadas, muito cheias. E pode ser que também que você está rodando programas, aquela pessoa, porque eu vou me vingar, eu vou... Que programa você está rodando? Tem programas que conscientemente você tem que limpá-los, tem que jogar esse programa fora. Eu falo, não, eu não vou gastar mais minha energia pensando no outro, não, você está louco, sabe? Chega. É aí que entra um conhecimento também que eu vou falar mais para frente, mas eu posso falar já agora um pouco. O que você está fazendo durante o dia? Como são as suas atitudes? Você é aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo? Você é aquela pessoa que acha que... quantos nãos você falou hoje? Quantas pessoas você ajudou hoje? Qual é o sentimento que você tem das outras pessoas? Como que é a sua vida? O que você faz? Você faz da sua vida uma utilidade pública ou você acha que é só você que existe no mundo? Tem umas coisas que precisam ser mudadas. Porque enquanto estiver rodando esses programas que eu acabei de falar aqui, de raiva, vingança, justiça, sei lá, você está com as caixinhas lotadas. Você não abre espaço para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, pensa nisso. Eu vou falar mais sobre isso, mas basicamente é isso. O seu subconsciente, ele é reprogramável. Reprograme ou programe o seu subconsciente. Instale novos programas. Tem que instalar os novos programas. Aí, experimente e veja o que acontece.
é repetição, 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 repetição. Como eu falei, você pode instalar de uma vez só, com muito sofrimento, aqui uma experiência muito drástica. O subconsciente abre mesmo e bum, instala lá. Mas não precisa passar por isso. Então, vamos por esse caminho. Entender que você precisa viver mais em estado alfa do que é aí que consegue reprogramar. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, passe esse vídeo para quem você ama, passe-me avante.